falando sobre isso, eu vou ficar só puxando o papo. E ótimo. Enfim, vamos lá, povo lindo. Trigo, viu? Trigonometria. Depois de terminar aqui a coisa de trigonometria, se der tempo, depende muito que eu tô morrendo de fome, gente. Vou negar para vocês, não tô morrendo de fome. Tô trabalhando desde as 2 da tarde sem parar, basicamente. Aí eu vou resolver 2 questões que a Deus tinha pedido do último simulado, 160 e 166, beleza? Tranquilo, gente? Aí, a partir da próxima semana que a gente começa a fazer a correção desse simulado, viu? Desse e do 10. Tranquilo? A gente, vamos lá, ó. Aí hoje eu quero ver com vocês trigonometria. Mas antes disso, fizeram as listas de probabilidade? Digo aí quem fez. Eu vi lá quem fez. Teve Clara, tinha confirmado, Edilson confirmou, Luz Neto também tinha confirmado. Aí teve também Gabi que confirmou que tinha feito lá que eu vi. Gabi confirmou. Terminou ainda não. Não, mas Ellen é totalmente justificável. Se ela tivesse terminado, eu ia perguntar se ela era um ser humano ou se ela era um mutante, né? Porque o tanto de coisa que minha filha está vivendo agora, meu amor, aí não tem como. Eu ia perguntar se você era mutante. Vá com calma que você só é feia, mas não é mutante, tá? Então, fique tranquila. Certinho? Mas aí eu vou ficar cobrando você aos pouquinhos. Também não adianta cobrar feio, não, né? Porque senão você vai fazer adoecer, né? Mas, de resto, você tá ok, velho. Comigo. Beleza? Aí, então, a maioria da galera fez, né? Aqui, então, estavam questões bem tranquilas até, né? Lá. Depois eu vou ver se eu disponibilizo a lista completa para vocês irem fazendo. Inclusive, quem já está fazendo a lista completa é Clara, que Clara não perde tempo. E agora a gente vem para a trigonometria. Deus me livre. Será que vai me encontrar aqui na cidadezinha, nessa cidade imensa como é o Paulo Afonso? Ó, trigonometria agora, viu, gente? Inclusive, a trigonometria que a gente vai ver é totalmente perspectiva Enem. Então, nem achem que a gente vai ficar vendo aqui, por exemplo, soma de arco, essas paradas não, viu? Isso aqui a gente vai ver, não. Perca de tempo total, perca de tempo total. Eita, aí deixa eu abrir aqui, ó, trigonometria. Deixa eu até pegar minhas anotações. Eu havia feito algumas anotações na semana passada para que a gente pudesse seguir com mais tranquilidade, né? Senão eu não consigo ministrar a aula com tanta tranquilidade, porque eu não me recordo ao certo que é que eu preciso passar para vocês. Mas das questões de probabilidade, todo mundo conseguiu fazer de boa, ou vocês tiveram muitas dificuldades? Me digam aí qual foi a relação de vocês. Oi, Gabi. Oi, Clarinha disse que foi bem tranquilo. Até porque tinha questões bem tranquilinhas lá, não foi? Eu vou. Me lembrem, gente, por favor, de eu liberar o arquivo completo para vocês, viu? Eu tenho que liberar. Para vocês terem acesso a todos os tipos de questões lá. Agora, Clarinha, diz aí, no completo tem muitas questões difíceis. Olha sim, não pode deixar, viu, lindona? Vou olhar assim, fique tranquilo. Ui, meu Deus do céu. Depois eu guardo isso daqui. Vai, vou botar aqui. Só para eu poder pegar o meu roteiro, sabe, gente? Porque senão eu não lembro assim o que eu tenho que passar para vocês, sabe? Aí deixa eu abrir aqui agora. Eu vou até tirar daqui e abrir no Samsung Notes. E eu mando para vocês, ó. Peraí. Ó, eu falar assim, mas eu tinha passado de fazendo questões de probabilidade. Mas ficou bem, assim, mas não estava tão difícil, não era clarinho. É porque probabilidade é mais chata, é mais a questão da interpretação, né, Clarinha? Mas quando a gente se acostuma, né, com as questões. Nesse simulado mesmo, o 9, tinha uma questão de probabilidade, e quando eu fui fazer, aí beleza, eu marquei o resultado, só que eu pensei, será que eu olhei, analisei errado essa questão? Será que não é do outro jeito? Será que eu tô deixando passar algum detalhe? Eu tô ficando paranoica. Eu sei como é isso. Eu sei como é isso, porque eu sou do mesmo jeito. Mas quando eu vou fazer, eu disse, não tá caposta de ser tão simples assim. E às vezes é. E às vezes quando é muito complexa, aí eu falo, não, tá caposta de ser tão complexa assim. E é complexa. Sim. Né? Às Esse vezes eu fico simulado mesmo. Tem umas questãozinhas que vai ser tão simples, mas foi um deslize, uma besteirinha. Liga aí, né, Dilson? Mas é assim mesmo, velho. A gente vai se. Ainda bem que foram besteirinhas mesmo, né, velho? Mas mostra pelo menos que a gente tá sabendo o assunto, né, Dilson?
Porque tu imagina você não fazer a questão por você não saber, tipo, do assunto mesmo. Aí é dose, a gente fica mais... Eu acredito que dá uma preocupação muito maior, né? E fica muito mais... Eu, pelo menos, fico muito mais preocupado quando eu não sei de um assunto. Muito, muito mais, viu? Ou quando eu não lembro, assim, de uma coisa, pô, eu tinha acabado de estudar aquilo, eu não lembro, entendeu? Pô, mano. Às vezes caem umas questões de uns assuntos que não são muito recorrentes, né? Mas vamos lá, gente, ó. Trigonometria, certo? Trigonometria. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é o que a gente chama de ciclo trigonométrico. Deixa eu ver se eu já tô... Não botei, não coloquei para vocês. Ó, me confirmem aí, gente, se já está apresentando para vocês. Tá apresentando. Tá, né? Muito bem, olha só, gente. A primeira coisa que eu quero apresentar, a que eu quero comentar com vocês aqui, é o conceito de ciclo trigonométrico. Ou melhor, né? Eu vou apresentar para vocês esse ciclo aqui, ó, o ciclo trigonométrico. Ô, gente, ciclo trigonométrico vai ser um círculo que a gente vai colocar nele todos os ângulos, ou melhor, todos os arcos, beleza? É basicamente isso. A gente vai pegar todos os arcos de circunferência e nós iremos colocar neles. Só que tem uma observação. Só vai ser, Clarinha, considerado ciclo trigonométrico quando esse círculo ele for o que a gente chama de unitário. O que é que vocês entendem por unitário? Uma coisa ser unitária. O que é que significa isso? Uma unidade. Muito bem, então é justamente isso, ó. Esse círculo, ele vai ser um círculo unitário, ou seja, ele vai valer uma unidade. Fábio, mas vai valer unidade de quê? Não sei, uma unidade de qualquer medida. Vamos supor que eu quisesse fazer um círculo trigonométrico em centímetro. Então, o raio, vou até botar aqui em cima, o raio sendo unitário significa que o raio desse círculo vai ter que ser de 1 centímetro. Se eu quiser fazer, por exemplo, esse círculo trigonométrico com a unidade de metro, por exemplo. Aí, então, nesse caso, o raio tem que valer exatamente 1 metro. É basicamente isso, tá certo? Aí, esse círculo trigonométrico, a gente vai colocar ele aqui, ó, no eixo, tá vendo? Deixa eu até fazer logo ele, ó. Vou fazer logo o círculo. E esse círculo aqui, olha só, Clarinha, a gente vai ter que botar ele em um plano cartesiano, tá vendo, ó? A gente vai ter aqui o plano Y e o plano X, beleza? Vou até botar aqui, ó. Plano X e Y. E aí, esse raio aqui é unitário, portanto, vale 1. Então, significa que o maior valor que a gente pode ter aqui é 1. Tranquilo? Então, tendo esse ciclo trigonométrico como sendo um raio unitário, e sabendo que ele está aqui colocado, traçado no plano cartesiano, a gente vai aprender aqui, ó, qual é a unidade de medida que a gente vai utilizar na trigonometria. Que até então, para representar arco, a gente utilizava qual unidade de medida? Quando eu queria dizer que tal coisa era um arco. Dizer que aquele arco media quanto? Radianos. Não. Antes a gente usava o quê? Antes de radianos. 360 graus. Muito bem, usava graus. Muito bem. Agora a gente vai aprender como é que faz a conversão de graus para radiano. Porque, na verdade, em trigonometria, Gabi, a gente vai ter que utilizar radiano. Foi justamente o que Gil falou, tá vendo? Aí vocês têm que lembrar o quê? Ó, o seguinte, vocês têm que lembrar que quando a gente estiver falando de grau para radiano, 180 graus vai valer exatamente pi radiano. Inclusive, tem até uma prova, né, de que a gente faz aqui, uma prova geométrica, da gente mostrar por que é que tem essa relação. Mas, assim, eu vou meio passar por cima dela para a gente não perder tempo, viu? Porque vocês vão perceber que isso aqui não é a coisa mais importante do mundo, não, viu? O que vocês precisam saber mesmo é essa relação. Que quando eu quero transformar alguma coisa de grau para radiano, eu vou usar essa relação. De que 180 graus vai valer exatamente pi radiano. Então, vamos supor que eu tivesse aqui, sei lá, um arco, e esse arco aqui eu colocasse, ó, e dissesse que ele valesse, sei lá, 30 graus. Aí, para eu saber quanto é que vai valer aquele arco ali, tá vendo? Não é, Clarinho, porque rádio não faz muito sentido, não, né? É meio difícil da gente conseguir entender, né? Esse rádio, né? Porque, Clarinha, na verdade, esse rádio aqui, ele surgiu da divisão dessa circunferência, entendeu? Ele dividiu essa circunferência. A gente divide a circunferência em 3 partes iguais. Depois, inclusive, eu vou ver se eu faço um videozinho mostrando para vocês de onde que surgiu, beleza?
esse rádio aqui. Mas tem como a gente fazer também, é só para a gente poder não estar perdendo tempo com o que não é 100% importante para a gente aqui nesse momento, viu? Então, veja, ó, se eu tenho um arco aqui, eu digo para vocês que esse arco ele vale 30 graus, eu posso transformar esse arco de 30 graus em radiano. Aí, como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou botar a relação, dizer que 180 vai corresponder, ou seja, ele está para π rad, assim como 30 graus vai estar para um valor que eu vou chamar de x, por exemplo. Aí aqui eu tenho que fazer o quê para resolver? Quem lembra? Regra de 3. Muito bem, tá vendo meio pelos extremos. Fica 180x, ó, vai ficar aqui. 180x igual a 30 vezes π, tá vendo? Aí como é que a gente vai fazer para identificar o radiano? Porque você vai ter a presença do π. Aí eu deixo aqui, ó, só o x de um lado, o 180 está multiplicando, passa dividindo, corto o zero de cima com o zero de baixo. Muito bem, Aline, vou simplificar em cima e embaixo por 3, porque em cima ficou 3π, embaixo ficou 18, quando eu simplifico por 3, fica π dividido por 6, ou seja, π sobre 6 é, na verdade, 30 graus. Tranquilo, gente? Aí, vejam, nesse ciclo trigonométrico aqui, eu vou até mudar isso aqui e botar isso aqui como sendo alfa um valor geral. Mas antes disso, eu quero comentar junto com vocês aqui os arcos de eixo, beleza? Gente, arco de eixo vai ser aquele arco em que a circunferência vai estar batendo nesses eixos coordenados, ou seja, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Aí vamos lá, eu quero que vocês me digam, o arco aqui, ou melhor, a circunferência no início dela, ela vai começar em quanto? As coisas começam em quanto? 0. Muito bem, então isso aqui significa que é 0 graus. Primeiro eu vou identificar em grau, depois a gente faz a transformação em radiano. Beleza? Aí veja, aqui eu tenho 0, certo? Aí daqui para cá, olha só, eu andei 1/4 da circunferência. 1/4 da circunferência tem quantos graus? 360, muito bem. Aí vai ficar 90, né, Gabi? Então aqui é 1/4 de uma volta, então é 90 graus. Porque uma volta, eu lembro que tem 360 graus. Aí meia volta vai ser quantos graus aqui? 180. Muito bem, 180. Aí 3 voltas e meias. No caso, uma volta, meia volta, mais meia volta vai ser quanto? 270. Muito bem. E por último, uma volta completa? 360. Muito bem, tá vendo, gente? Mas, ó, se liguem, porque isso aqui não necessariamente precisa estar sendo apresentado em grau, não, viu? Isso aqui pode ser apresentado em radiano. Aí 0 graus é o próprio 0 radiano, não vai mudar nada, certo? Aí você vai ter 90 graus, sendo quantos π radiano? Π sobre 2. Muito bem, tá vendo? Π sobre 2. Porque lembra, π é 180, quando dividido por 2 dá 90. O 180 a gente já viu, vale π. Agora o 270 vai valer quanto? É 2π sobre 3. 3π sobre 2 é 3 sobre 2. 3π sobre 2. Isso aí, muito bem, Aline. E por último, o 360 é quanto? 2π. Muito bem, 2π, tá vendo? Uma volta, então a gente sabe que uma volta completa a partir de agora, a gente já não vai mais contar como sendo 360, mas sim 2π. Tranquilo? Porque a partir de agora a gente vai lembrar que todos os arcos vão ser colocados ali em forma de radiano. Tranquilo? E a gente já sabe aqui como é que faz essa bendita dessa transformação. Aí, agora, o que eu vou passar para vocês são as principais razões trigonométricas. Para o Enem, professor, quais são as razões trigonométricas mais importantes? São aquelas 3 que a gente já havia estudado em triângulo. Quem lembra quais eram? 30, 45 e 60. As razões, sem ser os ângulos. Seno, cosseno, tangente. Isso aí, muito bem, tá vendo? Ó, razões trigonométricas. A gente vai ter seno, cosseno e tangente. Deixa eu botar aqui, ó, o arcozinho, certo? No caso, é o nosso círculo trigonométrico. A gente vai ter aqui, ó, x no eixo x e no eixo y. Porque eu quero explicar, gente, para vocês o que é que significa cada coisa. O que é que significa o seno, o que é que significa o cosseno, o que significa a tangente, para que vocês não apenas decorem, entendeu? Mas que vocês vejam isso, certo? Para que vocês entendam isso visualmente. Bora lá. A primeira coisa que eu quero que vocês se habituem é o seguinte, ó. O eixo que a gente chamava de x a partir de agora, a gente vai chamar isso aqui do eixo dos senos, beleza? Então, aqui vai estar o seno. Aí lembra, ó, tipo, seno não, desculpa, gente, aqui são os cossenos, né? Aqui, ó, cosseno, viu? Isso que é o cosseno. Porque lembra, ó,
Cosseno, quem está com sono normalmente está deitado, né? Então, com sono, deitado. Aqui vai ser o eixo dos cossenos. Já o Y está vertical, está de pé. Quem está em pé está sem sono. A gente diz que esse eixo aqui vai ser o eixo dos senos, viu? Então, em cima você tem seno, embaixo você tem cosseno. Aí, vejam, se eu for determinar aqui o seno ou cosseno de um arco, que eu posso chamar esse arco, por exemplo, de alfa, o que eu estou falando aqui, gente, em relação a seno e cosseno, vai ser, de fato, a projeção. Aí, o que é que significa projeção? Preste atenção nisso. Projeção é nada mais, nada menos que a sombra de alguma coisa. Então, tipo, se você está, claro, em frente a uma luz, você vai perceber que a sua sombra, ela vai se projetar lá atrás. E essa tua sombra vai ser a tua projeção, tá vendo? Então, aqui, quando a gente está falando de seno e cosseno, a gente está falando, de fato, da projeção, ou seja, quanto é que vale a medida desse arco. Deu para entender isso? Então, vejam, ó, a medida, agora se liguem, vai ser a medida desse arco em cada um desses eixos aqui que são coordenados, ou seja, toda sombra que bater no eixo horizontal, e aquilo ali vai ser a medida, ou seja, vai representar o cosseno. E toda sombra, ou seja, toda projeção que for desenhada no eixo Y, isso aqui vai ser o seno. Fui claro, né, gente? Então, tudo que tiver no horizontal vai ser cosseno, a sombra mesmo em si, tudo que tiver na vertical vai ser o seno. Então, vamos aqui para a gente identificar a primeira coisa. Vamos supor que eu coloque uma fonte de luz aqui na frente, ó. Botei uma fonte de luz, tá vendo? Ô, minha gente, eu quero que vocês me digam aqui. Esse arco que tá aqui, ó, tá vendo? Que vai ser, de fato, essa medida aqui, tá, gente? Ó, essa medida toda aqui, ó, tá vendo? Essa medida inteira aqui. Quando eu colocar a sombra dele, porque a luz está bem de frente dele aqui, a sombra dele vai ser projetada para baixo ou para o lado? Nessa posição, a luz estando nessa posição. Para o lado. Muito bem, não é isso para o lado. Aí não vai ficar aqui, minha gente, e, ó, não vai ser essa medida inteira aqui, ó, a sombra dela, não é isso? Eu botando a sombra dela vai estar aqui, né? Vocês estão vendo a medida dessa sombra? Isso daqui vai ser o seno desse ângulo alfa, desse arco alfa aqui, tá vendo? Porque, gente, seno é só a medida da sombra dela, tá vendo? Você vai ter essa madeira que tá aqui, literalmente, essa madeira vermelha, e você vai saber qual vai ser a sombra dela, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. O que você vê no eixo vertical vai ser o seno, o que você vê no horizontal é o cosseno. A mesma coisa, eu vou pegar essa mesma luz, aí vou tirar ela daqui, vou botar ela aqui em cima, ó, bem em cima. A luz estando em cima, a sombra dela vai estar para onde? Para baixo. Muito bem, tá vendo? Porque, ó, tudo isso vai estar iluminado, mas aqui não vai estar iluminado não, pô, tá vendo aqui, ó? Aí essa parte de baixo, ó, todinha aqui que vai estar iluminada, que não vai estar iluminada, que é a sombra, isso daqui vai ser o cosseno desse ângulo alfa. Deu para entender isso, gente? O que seria o seno e o cosseno? Sim. Podem ser sinceros, viu? Deu para entender mesmo? Real? Que é nada mais, nada menos que a sombra. Muito bem, que é só a projeção, é só a sombra daquilo ali. Aí vocês podem perceber que aquilo ali, a gente vai ter um triângulo retângulo, que inclusive daqui a pouco a gente vai ver a relação fundamental dela. E a tangente, sabe o que é? Ô, gente, o que é que significa uma reta ser tangente? A uma circunferência. Significa que ela vai interceptar, ela vai bater nessa circunferência em quantos pontos? Ela é tangente. Apenas um. Apenas um, tá vendo? Então você vai ter uma coisa mais ou menos assim, pô. Ó, tá vendo aqui, ó? Você vai ter uma reta que ela é tangente, ou seja, ela está batendo em um ângulo só. A tangente vai ser a medida, ou seja, vai ser o prolongamento, ou melhor, isso vai, a gente até costuma dizer que é o prolongamento desse arco que está aqui, tá vendo? Ou melhor, vai ser a sombra dele. A luz agora, ó, sempre quando for tangente, a luz tem que estar, ó, a fonte de luz tem que estar em frente à origem do plano aqui, tá vendo? A origem não tá aqui, que é um dos dois eixos se encontram, um dos dois eixos se encontra, aquela ali vai ser a origem. Então, botando aqui a sombra, vocês concordam comigo que vai ser tudo isso daqui, ó? Porque eu preciso prolongar, né? Então, a sombra vai ser isso aqui todinho, tá vendo? A sombra dele, ó. Então, isso aqui toda, essa medida toda que eu tô botando, isso aqui vai ser a tangente desse ângulo alfa. Tá vendo? Então, ó, vamos lá de novo.
Quando eu quero determinar o cosseno vai ser a projeção no eixo X, ou seja, no eixo está na horizontal, cosseno. Seno vai ser na vertical, o eixo Y. A tangente tem que ser na reta tangente a essa circunferência. Isso aqui é que vai ser a tangente. É só você saber onde vai botar esse ponto de luz. Sobre isso, acabou, partiu para o abraço. Beleza? Isso aqui que vai ser seno e o que vai ser cosseno. Beleza? E também o que vai ser tangente. Tranquilo? Isso aqui é de boa, né? Agora, vejam só. Eu quero que vocês me digam quanto é que vale essa medida aqui, ó, que eu vou pintar de verde. Pronto. Quanto é que vale essa medida aqui que eu vou pintar de verde? Ou melhor, isso aqui vai ser o que dessa circunferência? O raio. O raio, muito bem. Aí, se é o raio de uma circunferência trigonométrica, qual é a característica desse raio? Ele vai ser o quê? Ele sai do meio para o Unitário. centro. E vai ser unitário, então mede quanto? 1. 1. Tá vendo? Esse azul não vai ser o cosseno, que está na parte de baixo. Esse vermelho vai ser a medida de quem, minha gente? Esse vermelho aqui. Seno. O seno, muito bem. Aí, o seno e o cosseno entre si formam que figura geométrica aqui? Triângulo, retângulo. Dá para aplicar o teorema de quem? Pitágoras. Muito bem. Aí, quando a gente aplica Pitágoras, a gente tem o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. E sim, já tiveram questões que a gente precisou da relação fundamental. Não é tão comum, mas já precisou da relação fundamental, tá certo? Da trigonometria. Aí, aplicando Pitágoras nesse triângulo, fica como? Aqui. 1 ao quadrado é igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Muito bem, tá vendo? Aí eu vou espelhar isso aqui, viu? Vai ficar assim, ó, muito bem. A linha está aqui toda. Vai ficar seno quadrado, ó, de x, mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso dá 1. E, inclusive, minha gente, sabe por que é que dá 1? Tanto porque vocês sabem ali que vai ser vai ser, né, a aplicação do Teorema de Pitágoras, quanto é só você lembrar que tem como, olha só, tem como um arco, ou a soma desse arco, dá mais que 1, sendo que a própria circunferência trigonométrica tem um raio máximo de 1. Tem como dar mais que 1? Não. Não tem, o seno e o cosseno não tem. Agora, a tangente não, a tangente pode dar qualquer valor, viu? A tangente é infinita. Mas o seno e o cosseno não, porque ele tem que estar limitado. Ó. O seno começa aqui, ou o cosseno, desculpa, começa aqui e termina aqui, tá vendo? Então, só pode valer no máximo 1. Por isso que a relação fundamental dá igual a 1, exatamente, mesmo o quadrado, que não pode passar, não dá pra gente passar. Tá vendo? Inclusive, eu vou perguntar para vocês, sabendo, então, que esse danado, e que essa danada dessa circunferência trigonométrica tem raio unitário, quais que vão ser o valor, ó, os valores máximo e mínimo do seno e do cosseno? Máximo 1 e E mínimo? mínimo é Menos 1. Muito bem, tá vendo? Isso mesmo, gente, ó. Aí, inclusive, vai ser menos 1 por causa disso, né, ó. O zero tá aqui, ó. Para frente do zero é tudo positivo, para trás do zero é negativo, tá, gente? Inclusive. Beleza? Aí a gente diz assim, ó, que daqui para cá vale 1, daqui para cá vale menos 1, tá vendo? No caso, está o menos 1. Então, significa, olha, que tanto o seno quanto o cosseno, eles só podem estar, olha, entre esses dois valores. Ou pode ser menos 1, ou pode ser 1, tá vendo? Pode estar, no caso, entre esse intervalo, né? De menos 1 e 1. Sendo o valor mínimo o menos 1, valor máximo 1. O cosseno, Fabrício, do mesmo jeito, ó. O cosseno de qualquer ângulo aqui, que eu estou chamando de arco X, né? Pode ser também de menos 1 até 1. Tranquilo? Então, quando a questão falar de valor máximo e valor mínimo e tiver uma função trigonométrica, vocês já vão saber ali que o valor do seno já vai substituir por 1 ou menos 1, depende do que ele está pedindo, viu? Se é valor máximo ou se é valor mínimo. Aí aqui a gente já viu, ó, já vimos as razões trigonométricas principais, vimos valor máximo e valor mínimo, e vimos aqui a relação fundamental da trigonometria, tá vendo? Vimos, ou seja, vimos quase tudo que é de maior importância para o Enem. Porque trigonometria, quem já estudou sabe muito bem que é um assunto bem longo, né? Muito demorado, né? Eu mando sim, Aline, pode deixar, viu? Mas, assim, para o Enem mesmo, não tem muito segredo não, tá, gente? É o básico do básico que a gente usa, e o restante é só praticar, vocês vão perceber.
Então, temos aqui valor máximo e valor mínimo. Aí, agora, a gente vai entrar nas funções, viu, gente? As funções. Aí, nós só iremos estudar duas funções. Função seno e função cosseno, que são as únicas cobradas. Tangente, ó, função tangente, função cotangente, cossecante, secante. Nada disso é cobrado no Enem, viu? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Para o Enem mesmo, a única coisa que vai cair é a função seno. Ó, a função seno. Beleza? Gente, a função seno, como é que eu vou identificar, professor, que uma função vai ser do tipo seno? Porque ela vai ter uma cara mais ou menos assim, ó. Y, que é a função, vai ser igual a seno de x. Toda vez que você tiver essa função, você vai dizer que isso aqui é uma função trigonométrica. Tá vendo? E do tipo, né, sendo mais específico, do tipo seno de x. Beleza? E aí o gráfico, gente, dessa seno de x vai ter uma cara mais ou menos assim, ó. Vou botar aqui o eixo X e o eixo Y, e a gente vai ter, ó, uma cara dela mais ou menos assim, ó, esse gráfico, tá? Ó. Beleza? Vai ter uma cara mais ou menos assim. Isso, Nina, vai começar em zero, viu? A função seno sempre começa em zero. Quando ela for desse tipo, daqui a pouco eu vou mostrar uma funçãozinha que a gente chama de função composta, na verdade, né? Que vai ser essa função seno com os parâmetros. Eu vou explicar para Aquele vocês A, o que é cada B, parâmetro. C, D. Isso, muito bem. O que é que cada um vai fazer com a nossa função? Nunca mais vocês vão errar questão nenhuma de trigonometria, porque quando a gente entende os parâmetros, fica bem tranquilo de descobrir isso, beleza? Mas vamos lá, olha só. Aqui, inclusive, minha gente, ó, a gente sabe o quê? Qual vai ser o valor máximo que essa função ela vai poder ter? Se ela Mais um. Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui nesse ponto máximo, um ponto crítico, isso aqui tem que ser 1. Enquanto no ponto mínimo tem que ser quanto? Menos um. Muito bem, aqui tem que ser menos 1. Tá vendo? Inclusive, vejam só, gente, ó, seguinte, como isso daqui é 1, percebam aqui no próprio ciclo trigonométrico, ó, que o 90, ele tá aqui, ó, tá vendo? O π sobre 2, ele tá aqui. E o π sobre 2, ele fica bem em cima do 1. Por quê? Isso aqui significa o quê? Significa que o seno de 90, que é o π sobre 2, vai valer 1. Tá vendo? Aí eu vou até botar aqui as informações, ó. O seno de 90, ou seja, o seno de π sobre 2, corresponde exatamente a 1. Segunda informaçãozinha importante, ó. Esse cara aqui que tá menos 1 vai ter que ser aqui embaixo. Então, o que estava embaixo era quem aqui? Que arco era esse daqui? Cosseno. Não, era 3π sobre... 3π sobre 2. Muito bem, aqui tem que ser 3π sobre 2, ó. Aí a gente pode dizer o quê? Que o seno de 3π sobre 2 é quanto ali? Menos 1. Muito bem, tá vendo? Vou até botar aqui, ó. Ele vai dizer que o seno de 3π sobre 2, isso aqui vale menos 1. Aí, enfim, tá, gente? Aqui, inclusive, a gente vai dizer que é o π, tá certo? Ó, porque o seno de π vai valer 0, e aqui vai ser o de 2π. Aí vocês estão notando aqui, ó, que essa função, ela vai... A gente, inclusive, diz que uma função No trigonométrica... caso, o seno de 90 e... Não, o seno de 180 e 360 é 0, né? Muito bem, isso mesmo, Edilson. E o seno de 2π, ambos valem 0. Tranquilo? Então, ó, seno de 90 é 1, certo? Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de π é 0. E seno de 2π também é 0. Isso, inclusive, a gente pode provar colocando aqui a nossa... a nossa sombrazinha, né? Se você for perceber. No próprio ciclo trigonométrico, a gente consegue perceber, né? Que ele vai ser, quando é que ele vai ser 0, quando é que ele vai ser 1, beleza? Isso aqui não é nem questão tanto de decorar, não, é mais questão de entender mesmo, tá, gente? De você compreender onde é que vai estar o seno, onde é que vai estar o cosseno. Aqui vai estar o cosseno do ângulo, aqui vai estar o seno do ângulo, tá vendo aqui? Aí se liguem, ó. Vamos supor que eu bote π sobre 2, ó. π sobre 2, certo? Esse aqui vai ser o arco, ó. Se eu botar uma fonte de luz aqui, ó, a fonte de luz aqui, tá vendo? A sombra desse arco não tem que estar na horizontal, mas ele vai estar bem em cima do eixo, vocês estão vendo? Aí isso aqui não tem que valer 1, por isso que vale 1, tá vendo? Agora, olha se eu botar aqui, ó, se eu botar aqui, ó, exatamente no π. A fonte de luz não tem que estar aqui, ó. A sombra dele não tem que estar até bater nesse cara aqui, ó. Tá batendo aonde a sombra dele? Lá no seno.
Isso, no seno tá batendo em que número, em que valor? O seno do π. Não, o seno do π tá batendo aonde aqui, ó? 0. Zero. Por isso que o seno de π é zero, tá vendo? Você não consegue observar isso aqui no ciclo trigonométrico. Beleza, gente? Então, ó, nós temos que essa função, a função que a gente chama de função seno, ela recebe um nome, uma classificação. A gente diz que essa função ela vai ser periódica. E o que é que vocês entendem por uma coisa ser periódica? Repetição. Muito bem, porque ela vai se repetindo, gente. Ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo até o infinito. Se vocês forem perceber aqui, ó, ela não está começando aqui em zero, não está começando em zero. Ou seja, ela está começando batendo no eixo Y, no eixo X, não é isso, ó? Ela está começando no eixo X, né? Então, percebam, ela vai para o eixo X, ela sobe, 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 sobe. Depois ela desce, 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 desce. Depois sobe, sobe, sobe. E bateu aonde de novo aqui? Onde foi que ela bateu aqui, ó? No eixo X. X. E aqui ela vai começar de novo, tá vendo? Sobe, 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 sobe. Desce, 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 desce. Sobe, sobe, sobe. Ou seja, ela tá sempre se repetindo. Vocês conseguem enxergar isso, ó? Sobe, 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 sobe. Desce, 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 desce. Tá vendo? Olha. E ela tá se repetindo de quanto em quanto aqui, ó. A cada quanto, melhor dizendo. A cada 2π. Muito bem, tá vendo? A cada 2π ela se repete. A gente diz, inclusive, que esse é o período dela. Diz que o período dessa função é 2π, porque é simplesmente assim. Não vai dizer que ela vai se repetir a cada 360 graus. Que é, de fato, quando ele vai para... Ele arrodeia, né? Dá uma volta completa no ciclo trigonométrico, que é o círculo, né? Quando ele dá uma volta completa, a gente diz que é 360, aí fala que ela dá uma volta toda. Que aquilo ali vai ser basicamente o período. A mesma ideia de período que vocês veem em física, tá? É o mesmo conceito. Vocês viram comigo, por exemplo, né? A ideia de perímetro, é a mesma. Então, deixa eu botar isso aqui, ó. Beleza. Então, temos aqui a função seno. Mas essa função seno, ela pode ter parâmetros, viu? Porque aqui é a função original. Mas essa função, gente, ela não necessariamente vai ser original. Porque ela vai ter uma forma mais completa, que vai ser essa daqui, ó. Y vai ser A mais B vezes seno de X, vezes seno de CX, tudo isso daqui, mais D. Beleza? Essa aqui, gente, vai ser a função completa, olha. E cada uma dessas letrinhas que estão aqui, ó, a letrinha A, B, C e D, são parâmetros, ó. Vou até botar aqui, ó, sendo A, B, C e D parâmetros dessa função. E aí, gente, cada um desses parâmetros aqui vão mudar essa nossa função, viu? Vai mudar essa nossa função. A forma que ela se comporta é basicamente isso. Deixa eu abrir aqui o site, porque eu vou mostrar para vocês pelo... como é que esses parâmetros eles funcionam usando o GeoGebra, viu? Ó. Deixa eu botar aqui. Ó, vou abrir aqui, aí vocês vão me dizer se vocês vão ter acesso. Apresentar outra coisa, meu Deus, como é que eu vou botar isso aqui? Pronto, acho que dá para botar aqui, ó. Vocês conseguem ter acesso? Sim. Pronto. Tá aparecendo. Tá, né? Massa, muito bem. Deixa eu botar aqui tudo, ó. Mas, gente, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui vai ser a função seno, tá vendo que eu desativei a função cosseno, que a gente vai estudar ela agora, não. Essa aqui é a função seno, só que aqui a gente tá no computador, ou seja, ela fica mais bonitinha, né? Fica melhor aqui. Deixa eu até deixar ela mais próxima para vocês verem, tá vendo aqui, ó? Que ela começa, tá vendo que ela tá começando em 0, ela vai, atinge o valor máximo aqui, ó. É 1, tá vendo? Quando quando o x é π sobre 2, ela vai, tá vendo, ó? Até chegar em 2π, ela vai se repetindo. Mas aí, vamos lá, me digam aí, a função original, ela vai ser aquela, né? A gente diz que é ou vai ser y igual a seno de x. Mas a gente pode ter parâmetros. Eu quero que vocês me digam, o parâmetro A na função original, que é y igual a seno de x, ele vai estar valendo quanto? Na original? Zero, muito bem. Aí, quando ele está em 0, onde é que essa função começa? Do 0. Aí, o que vai acontecer? Ó, aqui em cima eu tenho o valor do parâmetro, viu? O que eu vou fazer é aumentar o valor dele. Eu quero que vocês me digam o que está acontecendo com a função. A função preta vai ser a função original, que é a seno de x, viu? Ó, o que está acontecendo com a função, ó?
Quanto mais eu aumento ela, o que é que tá acontecendo com ela? Tá nascendo do ponto que você botou A, Muito bem. Ela tá subindo ou tá descendo? subindo. Tá vendo? Então, ó, quando eu aumento, deixa eu tirar aqui a seno X, ó. Olha o que aconteceu com ela, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, essa aqui era a original, ó, tá vendo? A original tava começando em 0. Quando eu aumentei o parâmetro A, ou seja, quando eu aumentei o Azinho dela, o que aconteceu foi que a função ela se deslocou verticalmente. E é isso que esse parâmetro A ele vai fazer, gente. O parâmetro A ele vai dizer onde é que essa função ela vai começar no eixo Y. Lembram que a gente tinha na função afim? Vocês lembram da função afim? Vocês lembram que a função afim tinha aquele parâmetrozinho que era o coeficiente linear? O coeficiente linear, que era o B, dizia o que dele? O que era que eu conseguia dizer com esse coeficiente linear? Na função normal? No caso da função afim, lembra da função afim que era do primeiro grau? Era da onde cortava o eixo. Muito bem. Onde cortava qual eixo? O eixo Y. Muito bem. Aqui é do mesmo jeito. Esse parâmetro que está sozinho, ele vai dizer onde é que a função vai estar cortando o eixo Y. Então, significa que se eu pegar esse cara, sair de 1 e ir, por exemplo, para -2, significa que eu desloquei essa minha função quantas unidades e para onde? Para baixo ou para cima? Para baixo. Muito bem, tá vendo? E a quantidade de unidades que eu desloquei é o tanto que esse meu cara vai dizer, tá vendo ali? Então, o A tá deslocando. Aí, coloquem aí no resumo de vocês, ó, deixa eu até voltar aqui, ó, rapidinho. Eu tinha visto uma coisa. O B não é amplitude? O B vai ser amplitude. Isso. Beleza? Eu estou entendendo amplitude com o que corta. Não é porque aqui, Dilson, ó, essa B que tá, esse parâmetro A, o que ele vai me dizer, Dilson, Eu onde sei. essa bicha tá começando, tá vendo? Entendi. Tá O que eu não estou deslocando. entendendo é o B que tu tinha dito que corta o eixo Y. Não, mas seria o B da função afim. Função. Tá. Lembra a função afim que era AX mais B? Sim, sim. Aquele Bzinho ali, ele não ia ser onde ele estava cortando. Aí Sim. esse A aqui vai ter o mesmo papel do B que o B tinha lá na Tá. função Eu pensei afim. que você já estava se referindo ao B daqui. Não, ao B ainda não, viu, Edilson? Aí deixa eu vir aqui e botar rapidinho. Ó, apresentar outra coisa. Cadê? Pronto, Samsung Notes. Isso mesmo, ó. Então, deixa eu botar aqui, ó. O que é que o parâmetro A ele vai fazer mesmo? Vai ser onde nasce a função. Muito bem, que vai ser basicamente, ó, vou botar assim, ó, onde inicia. E quando eu mexo nele, acontece o quê? Desloca a função Muito bem, desloca a função horizontalmente ou verticalmente? verticalmente. Muito bem, vou botar aqui, ó. Desloca para cima ou para baixo, tá certo? As setinhas vocês entendam por isso, tá? Para cima ou para baixo, ó. Então, a gente já sabe aqui o que é que esse parâmetro A ele vai fazer. Agora, bora ver o parâmetro B, o que é que diabos ele está fazendo, ó. Parâmetro B. Aí, novamente, vou ver com GeoGebra, porque antes eu fazia assim, vendo de fato... como é que se diz? Eu fazia construindo o gráfico, mas demora tanto construir o gráfico. Aí eu prefiro ver aqui mesmo. Pronto, deixa eu botar aqui o outro, ó. Pra gente ver. Agora, o que é que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse meu A, vou botar ele em 0 de novo, tá, gente? Para que vocês vejam aqui que não vai mudar nada em relação a ele, ó. Deixa eu botar aqui em 0. Volte para 0, por favor. 3, 2, 1... 0. Muito bem. Agora eu vou mexer no B, certo? Gente, o B, originalmente, ele é 1, tá certo? O B, originalmente. Por quê? Ó, veja, o A é quem vai estar somando a função. O B é quem vai estar multiplicando o seno, se vocês forem perceber. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho até aqui, ó. A mais B, tá vendo, ó? O B vai ser esse cara que tá aqui. Ele, originalmente, é 1. Olha o que é que acontece quando eu aumento ele, por exemplo, para 2, ó. Vou botar ele em 2. Olha o que foi que aconteceu com ela, tá vendo? Ela ficou com isso aqui muito maior, né? Ou seja, a distância entre o ponto mais alto dela e esse eixo que está aqui ficou maior. Altera a altura dela, muito bem. Aí, fisicamente, qual era o nome que a gente dava na física, essa distância? Do ponto mais alto, a amplitude, que seria a distância entre a crista
e o eixo central. Olha aqui como as coisas se conectam, tá vendo? A matemática junto com a ciência da natureza. Então, o B, ele vai fazer o quê? Vai alterar essa amplitude. E além de alterar a amplitude, eu nem gosto de dizer, gente, que vai alterar a amplitude. Eu gosto de dizer que ela vai alterar o valor mínimo e o valor máximo. Porque, originalmente, a minha função, seno, ela tem quais valores máximos e mínimos? Máximo mais 1, mínimo menos 1. Muito bem. Menos 1 e mais 1, não era isso? Que eram os valores. Quando você mexe no B, você está mexendo nesse valor máximo, pô, no valor mínimo. Ó, o valor do B que eu botei aqui não foi 2, ó, vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó, bem pequenininho, não foi o 2. Ó, onde é que está sendo o valor máximo dela aqui, ó? Em 2. O original estava onde aqui, ó? 1. Tá vendo? Então, quando eu mexi no B, eu mexi na amplitude. O que é que significa amplitude? O valor máximo, o valor mínimo. Não é clarinho, as coisas conseguem começar, né? Agora, porque ó, o B vai mudar isso, o valor máximo e o valor mínimo. Porque o valor original mesmo, o máximo e mínimo da função, vai ser 1 e menos 1. Se eu tenho ali uma função que está, sei lá, o valor máximo 3, significa que ela está sendo multiplicada por 3. Então, bora voltar aqui rapidinho, ó, nesse cara que está aqui. Bora voltar aqui para o nosso Samsung Notes. E vamos colocar aqui o parâmetro B, ele altera o quê? Amplitude. Muito bem. Eita. Ô, bicho, Vou botar assim, o valor máximo e mínimo, viu? se o B for negativo, Ou mínimo. Bora ver aqui o que é que acontece com ele, Dilson. Ó. Bora ver aqui. Ó, parâmetros da função. Beleza, ó. Tá 2, né? Ó, o que é que eu vou fazer, ó. Tá vendo aqui? Vou botar um número negativo. Edilson, do mesmo jeito, tá vendo? A diferença é que você vai aumentar, você vai inverter a fase dela. Mas vai ser basicamente a mesma coisa, Edilson. Tranquilo? Vai alterar o valor máximo e o valor mínimo. Mas você só vai alterar a fase. Seria basicamente, Edilson, aqui um caso de duas ondas que elas seriam, entrariam em contato e gerariam qual fenômeno físico? Que você mudou só a fase delas. Uma estava para cima, outra está para baixo, tá vendo? Deu para entender isso? sim. Você só ia alterar. Ó, o que é que acontece com ela aqui? Tá em menos 2, ó. Eu boto, ó, vou fazendo, ó, ela vai, chega em 0, depois começa a subir de novo, ó, tá vendo? Vai mudar a amplitude de novo, a diferença vai mudar só a fase. Então, Mas o que aí era o valor positivo, máximo. do mesmo jeito, o valor máximo vai continuar sendo tanto que tá, por exemplo, se eu botar Não, aqui... mas aí nesse caso o valor máximo vai ficar sendo menos 1. Não é não. Ó, vamos supor, coloquei menos 2. Edilson, qual é o valor mais alto que ela tá atingindo aqui, ó? O maior valor que ela tá atingindo. O maior valor. 2. Não, mas O aí. parâmetro é menos 2. Ah, tá. Normal. Porque o maior valor, Edilson, sempre vai ser aquele que vai estar mais em cima. Quanto mais em cima ele tiver, maior esse valor. Porque teve uma questão que eu E é o vi, valor o máximo. homem estava explicando que quando o B for negativo, altera o valor máximo e mínimo. O valor máximo fica sendo menos 1. Pronto, se você usar uma formulazinha que tem lá, mas a ideia não é essa não, viu, Edilson? A ideia não é essa não. Só vai mudar mesmo a fase dela. Tranquilo? Só isso. Aí, bora aqui para a gente ver o parâmetro C. Mas deu para entender mesmo, gente, isso daqui ou não? Podem ser sinceros. Tá dando para enxergar mesmo isso? Tá ok agora. Tá, né? Muito bem. Aí vamos ver agora o C. O que é que Satã, esse C, vai alterar aqui, ó, o C. Gente, inclusive o D é o menos importante, viu? O D é o que menos cai. Mas olha, o C aqui, tá vendo? O C tá em 1, né? Originalmente ele vale 1, viu? Originalmente. Agora, o que é que acontece quando eu aumento ele? Olha, o que é que tá acontecendo, ó? Botei 2. Olha a função original. A função original, ela tava mais larga ou menos larga? Ou tava mais... Mais larga, aumentou a frequência. Muito bem, Edilson. Perfeito. Aumentou a frequência. E sabe o que é que acontece com essa frequência? Quando você altera a frequência, você altera o quê também? O Período. Muito bem. É basicamente isso. Tá vendo? Inclusive, quando você aumenta, preste atenção nisso. Quando você aumenta o valor de C,
quando você aumenta o valor de C, deixa eu tirar aqui, pronto. Quando você aumenta o valor de C, você diminui o período. Porque o período original dessa função era quanto? O período original que a gente viu lá. 2π, né? Era? Isso. Eu dobrei o C. Olha o que foi que aconteceu com o período dessa parte azul. O período está indo de 0 até quanto aqui? Tá de 0 até 2, ou π sobre 2. Não, tá até π, sorry. Até π. Ou seja, antes era 2π. A gente dobrou, ele reduziu a metade. Porque é isso, tá, gente? Inclusive, esse C aqui, ó, deixa eu botar aqui para a gente ver. Esse C vai alterar o período da nossa função. Ou seja, tipo assim, quanto que ela precisa andar para ela se repetir, entendeu? Para ela se encerrar, para ela acabar. Então, deixa eu botar aqui, ó, que o C, o que ele vai fazer esse C, esse parâmetro C, é alterar, vou botar aqui, ó, altera o período da função. Inclusive, sabe qual é a fórmula do período, o período dessa função? Ó? O período vai ser sempre 2π e vocês vão ter que dividir pelo módulo de C. Tá vendo? Aí, agora está explicado por que vai ter que dividir pelo período de C, pelo módulo de C. E por quê? Quando você dobra, ele cai pela metade, tá vendo? É basicamente isso. Tranquilo? E por último, vamos ver o D, o parâmetro D. Que é o menos importante, mas a gente comenta assim, né? Nem que seja por cima. É interessante que vocês saibam disso daqui. Pronto, depois disso, vai ter a função cosseno, mas que é bem tranquila. Dá para a gente fazer, inclusive, sem nem ver. Já vou fazer umas questões, já, para a gente ver. Pronto, beleza, ó. Vou pegar aqui o C, vou torná-lo 1 de novo. Pronto, porque aqui fica a função original. E vou pegar o D, ó, vou mandar para frente. Ó o que está acontecendo, olha. Tá vendo aqui? Olha, quando eu estou aumentando o valor de D, essa função ela está andando para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Tá vendo? Ela está voltando. Porque é isso que ele vai fazer, gente. Ele só vai deslocar, fazer um deslocamento horizontal. Tá vendo? Ó, ele só faz um deslocamento horizontal. E é isso, tá vendo? Deixa eu botar aqui o D, ele vai deslocar horizontalmente. Mas só quando aumenta, né? Isso. Aí quando você aumentar, ele vai deslocar para a esquerda. Se você diminuir, ele desloca para direita. Muito bem, tá vendo? Desloca a função para... Vou botar assim, move a função. Move a função. Ou para lá ou para cá, tá vendo? Ou para a direita ou para a esquerda. Basicamente isso. Bora fazer umas questões, gente, porque a função cosseno é do mesmo jeito, tá? A função cosseno, vocês vão perceber que não tem segredo, né? É a mesma coisa. Deixa eu botar aqui umas questões para ver se vocês vão entender legal isso daqui, ó. Ó a primeira questão, ó. Estão conseguindo ver aí? Sim, né? Sim. Agora vocês não erram mais. Questão de trigonometria não erra mais, ó. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a Ride Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, na qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, tá falando um monte de coisa ali, tá vendo? Ó, uma circunferência, enfim. No final, ele vai perguntar o que é ali, ó. A expressão, então, pegou uma questão de função trigonométrica, já olha para aquilo ali, ó. Para o comando. A expressão da função, a altura, é dada pelo quê? Acabou. Tá vendo? É dada pelo quê? Aí agora a gente vai ter que ver isso daqui. Primeira coisa que vocês vão olhar, minha gente, vai ser sempre olha para onde ela está começando. Essa função está começando em que número ali? 88. Esse 88 vai ser o valor de quem? Já de cara. A. E o A vai ser, ó, lembra, qual era mesmo a forma geral dessa função? Ela completa? Y é igual a A mais B vezes seno de C vezes X mais D. Muito bem. Então, o A vai ser quem está somando nessa função. Então, pode ser a letra C? Não. Pode ser a D? Não. Pode ser a E? Não.
Pronto, tá vendo? Ó? Agora, para saber se é seno ou cosseno, sabe o que, é que vocês vão fazer? Vão analisar sempre olha para o arco π/2. E analisa comigo. No π/2, você está tendo o valor máximo ou você tá tendo essa função valendo zero? Valor máximo. Então, toda vez que tiver valor máximo, é a função seno. Porque seno de π/2 é igual a quanto isso daqui? Quanto é que é o seno de π/2? O seno de 90? 1. 1. Tá vendo? Que é o valor máximo. Então, tem como ser cosseno? Não. Tá vendo? Não tem como ser. Aí tem que ser letra A. Diz se deu para entender isso. E dava até para a gente provar isso aqui. Que era só você pegar assim, ó. Substituir nas duas funções. Substituiria nas duas Fabrício, funções. agora uma Oi. dúvida. Mas e o B? Por que ele é 80 e não 188? Peraí, Já que 188 é amplitude. Ah, agora sim. Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Hum. Por que o B é 80 nessa questão se a amplitude é 188? Não, mas a amplitude não é 168. Não, Porque, ó, perceba, a amplitude você teria que pegar uma reta e passar aqui, ó. Tá vendo? No meio. amplitude é o meio termo. Isso, muito bem, tá vendo? Então você teria que pegar esse eixo X e transportá-lo para cá. Deu para entender, Deneb, também? Tá vendo? Porque tem que ser basicamente a distância, tá vendo? Entre esse cara e esse cara. Realmente. Justamente, ó, também a Aline falou, ó, 168 menos 80, que tá aqui, tá vendo? Essa aqui que vai ser a amplitude. Que é onde tá começando, de fato, ó, tá vendo? Porque lembra lá que a função seno ali ia começar em zero, ó. Não começava em zero, não era o zero, coisava? Então o zero vai ser aqui, ó, tá vendo, ó? O zero ele tá aqui, ó. Tá vendo? Aí essa distância daqui para cá é que vai ser a amplitude. Quanto é que valeria a amplitude aqui, ó? A amplitude nesse ponto aqui. Seria 168 menos 88, que dá quanto? 80. Muito bem, tá vendo? Bora para a próxima questão aqui, ó. Ó, essa aqui é da UCS. Parece muito com a questão Enem, essa daqui, ó. O gráfico abaixo representa uma função real de variável. Aí ele pede aqui. Assinale a alternativa que consta a função representada pelo gráfico. Analisem aí, me digam qual seria a resposta. Seria cosseno. Bora ver o restante, pessoal. Claro, o que a Clara acha, o que a Aline acha, o que a Denebe acha, Giovana também, Mariane. Olha, algumas marcaram B, outras marcaram C. Espera aí a galera, viu? Olha, a Sparring está garantida.
Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu já quero perguntar para vocês aqui. Qual vai ser o valor máximo e o valor mínimo dessa função? 2 e menos 2. Então, Isso. esse valor máximo e mínimo, quem é que vai alterar ele? B. B. B, né? Então, significa que o B precisa ser quanto aqui? 2. 2. 2. Então, a gente já pode tirar letra E. E qual é a outra que a gente pode tirar? Nenhuma, só com isso. Não, a letra A Ah, também. menos já viu também, 2, né? realmente. Isso aí já pode tirar, tá vendo? Aí, vamos lá, outra coisa. A gente pode analisar aqui, ó. É quem está junto com o X. Quem está junto com o X é qual daqueles parâmetros? É C e D. Muito bem. Aí, nesse caso, como está multiplicando ele, que todos estão multiplicando, ninguém está somando, então tem que ser quem? C. Tem que ser o parâmetro Bem. C dizia o quê para a gente? O período. Muito bem, o período. Vem cá, essa função está se repetindo de quanto em quanto aqui, ó. Vamos analisar. Começa em 0, sobe, sobe, desce, 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 sobe, sobe, sobe. Olha o período aqui. Pi. Tá, pi. Então, significa que para o período CPI, lembra, período, qual era a fórmula que a gente usava, que eu disse a vocês, do período? 2 períodos sobre C. Muito bem, tá vendo? Sobre o C. Bora descobrir quem é o C? Olha o período é π, fica π igual a 2π sobre C. Manda o C para o outro lado, ele passa como? Tá multiplicando? Sim. Olha, π de um lado, π do outro. Olha quanto foi que deu o C. O C tem que necessariamente ser igual a quanto? 2. 2. Então, qual vai ser a resposta certa? D. D de nada. Mas, Fabrício, como é que isso não é cosseno se o valor máximo daí não é π sobre 2? Quando é π sobre 2 é 0. Aqui, ó. Isso. Porque tu percebeu que ela tá deslocada, Edilson? Ela tá deslocada. Então, como é que a gente vai saber se é seno ou cosseno? Porque aqui, Edilson, ela tem que ser... Porque, veja, ó, se você for botar, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pronto. Porque ela tem que ser... Pronto, ó, ela não vai poder ser cosseno, porque se você botasse aqui, ó, no eixo, no arco sendo 0, ele teria, porque alterou muito bem isso mesmo, Aline, tá vendo? Porque ele alterou a amplitude, tá vendo? Que a amplitude, Edson, foi alterada, tá vendo? A Não, amplitude mas foi ainda não dá alterada. para. Mas ainda com isso não dá para saber se é seno ou cosseno. Ah, sim, Edilson. Dá pra gente saber. Se é seno ou se é cosseno. Mas eu não entendi, não. Aqui, minha gente, vejam só. Ó, a função não vai ser... Olha, f de x igual a 2 vezes o seno de 2x, só para a gente poder, ó, só para a gente poder comprovar que ela, toda vez que vocês disserem, ficou com dúvida, comprova. Como é que vocês vão fazer isso? Escolhendo qualquer valor em x. Quais são os valores que a gente tem em x aqui, ó, que a gente conhece, se liguem. A gente tem o π sobre 2. Então, π sobre 2 vai ser o valor de quem? De x. Bora ver quanto é que daria o y. Ficaria 2 vezes o seno de 2 vezes quanto? Qual é o valor de x que eu estou botando ali? π sobre 2. Muito bem. 2 em cima, 2 embaixo. Corta. Então, o y tem que ser 2 vezes o seno de quanto? De π. Quanto vale o seno de π? Seno de π é 0. E 2 vezes 0. 0. É essa daqui a resposta. Beleza? Mas, Só pra comprovar. Fabrício, ainda não entendi. Não, para mim, como é que eu sei se é seno ou cosseno? Você já botou a equação pronta, dizendo que era seno. Como é que eu sei se é seno ou cosseno? Edilson, porque para você saber aqui que seria seno ou cosseno, era só você pegar essas funções e fazer as substituições. O que der o valor exato é que vai ser ele. Deu para entender? E aqui eu já sabia que ia ser seno, porque o meu período, nesse caso, o meu C tinha dado quanto? O meu C? Deu 2. Qual é o único que tem o C sendo igual a 2? A letra D. Por isso que seria ele. Aí, para eu comprovar, por exemplo, se fosse a letra B, ó,
A letra B ele está dizendo ali que é y igual a 2 vezes cosseno de x sobre 2. Edilson, diz aí, o valor máximo do cosseno vai ser em qual arco? Se o do seno foi no π sobre 2 e no 3π sobre 2, o cosseno vai ser em quais? Pi e 2π. 2π. Bora botar valendo 2π? Pode Sim. ser? Porque o cosseno de 2π tem que valer quanto? Então, cosseno, cos de 2π. 1. Vamos ver se isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar assim, ó. Y igual a 2 vezes cosseno de 2π dividido por 2. 2 em cima, 2 embaixo. Corta. Tá vendo? Cortei. Aí vai ficar assim, ó. Y vai ser igual a 2 vezes o cosseno de π. Quanto é que vale o cosseno de π? 1. 1, muito bem. No caso, vai dar menos 1, né? Então, isso aqui teria, Edilson, que dá tecnicamente menos 2. Mas veja só, o ponto π está ligado a qual arco aqui? 0. Aí não pode ser isso aqui, porque para ser esse teria que ter dado quanto? Menos 2. 0. Aqui, ó, Edilson, nessa daqui, se fosse essa função, entendeu? Não deu. Aí aqui eu já entendi que ia ser seno por causa do valor do C, Edilson. Entendeu? O valor de C que já entregou tudo. Os parâmetros. Olha essa próxima aqui, ó. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é qual? Analisem aí para mim, me digam qual vai ser a resposta. Aí, outra que não faz sentido. Tá nascendo do menos 3, mas não tem A em nenhuma delas. Mas tá mais coisadinha. Ai, meu Muito Deus. bem, Gil, muito bem. Não sei explicar. Tá mais Ela está fechadinha. deslocada. Isso. E está Isso. mais fechadinha, muito bem. Está mais fechadinha. É isso, falta a gente chegar com B e com D. Aí a gente completa aqui. Bora ver. Vejam só. Ó, seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é analisar o valor máximo e o valor mínimo. Qual é o valor máximo e o valor mínimo? 3 e menos 3. Quem é que altera o valor máximo e o valor mínimo? B. B. Então, o B tem que ser quanto? 3. Muito bem, tá vendo? Tem que ser 3 ou tem que ser menos 3, não é isso, ó? Porque pode ser também, né? O menos 3, né? Ó. Então, a gente já pode remover quem aqui? Pode remover. D e E. Muito bem, tá vendo? Já removi eles dois. Agora, o que eu posso fazer aqui, gente, é analisar quais dessas três funções dariam certo. Só para eu poder não errar, tá vendo? Só para eu não errar, eu posso fazer essa verificação. Tá vendo? Eu já vou começar com o que deu exatamente aqui, que foi 3. Certo? Valor máximo e valor mínimo. Bora fazer aqui a análise dessa letra C. Ó. Na letra C, vou escolher 2 pontos. Como é cosseno, vocês querem... Vamos escolher quais aqui, gente? Bora escolher π sobre 2, né? Π sobre 2 e π, pode ser? Então, vai ser o valor de t, né? Então, fica como ali, quando a gente for verificar? Como é que vai ficar quando a gente fizer a substituição? Só para comprovar. Que é interessante comprovar, viu? Quando eu ficar com dúvida. 3
vai ser Certo. igual a Ó, 3 3. vezes cosseno de Não, mas esse tem que 2 igualar, né? vezes quanto? Não, Edilson, os valores Não, que estão aqui porque são o valores valor de quem? π sobre 2 vai dar 3. Eu tô dizendo, você não tem que igualar 3 vezes cosseno. Não, precisa não. Eu quero ver qual, justamente, ó, quando eu substituir no arco ali, eu disser que o arco é π sobre 2, o valor da função tem que ser quanto? Tá 3. bom. Aí eu vou verificar agora se vai dar 3 ou não. Se der 3, essa é a opção correta. Se não der, é a errada. Beleza? Então fica, ó, no lugar do T eu vou botar π sobre 2. 2 vezes π sobre 2. Aí eu faço o que ali agora? Corta os 2. Muito bem. Fica 3 vezes o cosseno de π. Cosseno de π é quanto? 1. 1. Menos 1, né? Porque tá para trás, não é isso? Isso. Pronto. Então vai ficar, teria que dar menos 3. Tá 3. dando quanto aqui? 3. Muito bem, essa aqui já não pode ser. Bora verificar essa outra aqui, ó. Ver se a gente vai conseguir. Essa aqui é a letra B, né? A letra B fica menos 3 vezes seno de quanto ali? Seno de 2 vezes π sobre 2. Muito bem. Corta, corta. Menos 3 vezes seno de quanto? π. Seno de π é quanto? 0. Pronto, tem que dar 0. Tá dando 0? Não. Então tem que ser letra o quê? A. Ó, se a gente for verificar, viu só? Menos 3 vezes o cosseno de 2 vezes π sobre 2. Corta, corta, cosseno de π é menos 1. E menos 3 vezes menos 1 dá 3. Tá vendo? Olha, letra A. Esse assunto não é de Deus. Bora ver aqui uma próxima. Deixa eu ver se eu tenho botado uma próxima. Não, acabei não botando. Gente, mas eu vou liberar vocês. Eu vou botar umas questões disso daqui. E vocês vão fazendo, beleza? E na dúvida, vão fazendo e mandando para o grupo, se vocês estão conseguindo ou se não estão. Vou enviar agora, viu, Ellen? E vou liberar vocês, porque eu estou morrendo de fome. Daqui a pouco eu desmaio aqui.